Período junino é isso, né? Muita fogueira, fogos de artifício, líquidos superaquecidos durante o preparo da culinária junina e aquele cuidado redobrado para a gente prevenir e não perder a festa. Eu converso agora com a farmacêutica Aline Santana. Seja bem-vinda ao Vida Leve, Aline. E é isso, né? A palavra é atenção redobrada, não é mesmo? Bom dia. Bom dia, olá. Então, isso mesmo, Anne. Nesse período é um período que a gente precisa ter muita atenção, né, muito cuidado, principalmente com as crianças, né, porque é um período festivo. E aí a gente precisa ter uma atenção redobrada, principalmente com crianças, né, por ter o tamanho menor. Então a gente sabe que uma queimadura pode se estender, tornar-se, né, um grau maior nessa criança. Ter cuidado com os fogos de artifício, usar fogos realmente que sejam da sua propriedade, da idade da criança. Seguir a recomendação que está na própria caixinha do fogo de artifício, quando ele diz, né, como deve ser utilizado, por quem deve ser utilizado, qual é a posição que deve ser colocada esse fogo de artifício. E também cuidado quando a gente for acender a fogueira, né? Ter cuidado com as panelas, com os cabos, né, para que eles não fiquem para o lado de fora, né? Os fornos também, não deixar a criança próxima, o adulto próximo. Esses líquidos, né, quando eles começam a ferver, eles tendem, né, as fagulhas, né, podem entrar em contato com a pele do paciente. Não espichar o álcool, né, ali dentro daquela fogueira, porque aquele calor ele pode voltar para a gente, né, então ter esse cuidado. Né? Cuidado também no momento que a gente estiver tomando uma bebida, né? Uma cerveja, alguma bebida alcoólica, então ter cuidado com esse fogo para não respingar, né, na pessoa. Então isso é super importante, a gente ter esses cuidados. Em relação aos fogos de artifício, tem um adendo aí que é a questão da supervisão quando se trata de crianças, né? Quando já é um maiorzinho, um adolescente, um adulto, ele vai ler ali o rótulo, a embalagem. Mas as crianças não têm muita noção. Exatamente. Então é bom que você não deixe a criança solta, livre ali, principalmente nesse momento, né? Exatamente. Ter cuidado principalmente com as chuvinhas, né? Porque a gente acha que são inofensivas, mas na verdade algumas elas colocam o volume de chama é muito grande, então a gente precisa ter cuidado, né, com as crianças, né? Às vezes os fogos de artifício são lindos, realmente a gente gosta né? A gente gosta desse processo, mas a gente precisa ter cuidado. Então, cuidado com aquelas bombinhas, né? Eu sempre recomendo que criança, quando eu faço orientação com os pacientes, é que criança ela deve usar realmente o traquezinho de massa, porque ele precisa usar fogos de artifício de criança e não de adulto, né? E o adulto também, ele precisa ficar atento, porque às vezes na euforia ele pode acabar invertendo a posição do fogo de artifício e acabar essa chama vindo para ele e ele acabar se queimando, né? Quais são as partes do corpo que geralmente são acometidas, né, com mais incidência? Então, nós temos três graus de queimaduras, né? A gente tem a queimadura de primeiro grau, que é uma queimadura mais superficial. A gente tem uma queimadura de segundo grau, que essa queimadura a gente precisa ter um olhar diferenciado para ela, né? Porque é uma queimadura que pode gerar bolhas, pode gerar algumas lesões mais profundas. E a queimadura de terceiro grau, que essa aí é a que é a mais gritante e a que realmente nos preocupa. Por quê? Porque são essas que acabam enchendo as nossas urgências, as nossas unidades de queimados, né? Então a gente precisa ficar atento com relação a isso. E as partes do corpo são sempre o quê? Mãos, né? Braços, pernas. Por quê? Porque a tendência é que a gente tente soltar os fogos e acabar, né? Ele acaba escapulindo na perna, então ter muito cuidado. Vamos agora falar assim, quando acontece, né, a queimadura, o que é que a gente pode fazer ali de primeiro socorro? Sim, não colocar nada de manteiga, café, nada disso. E o que fazer? O que fazer é o seguinte, primeiro acalmar o paciente e levar ele até um local que tenha água corrente. E aí a gente vai fazer a colocação do membro ou da parte que foi queimada embaixo daquela água corrente. Nada de água gelada, nem de gelo. Por que não pode fazer isso? Porque o gelo e a água gelada vão fazer um processo que pode aumentar a chance desse paciente ter formação de bolhas, né? E aí aumenta a chance dessa queimadura se estender. Então, lavou aquela região, né? Se você perceber que ali vai formar bolhas ou que aquele tecido, porque pode ter queimaduras na roupa da pessoa, aquele tecido está grudado, leva ele para uma urgência, porque é melhor que se faça isso. Se a queimadura for uma queimadura leve, né, faz esse procedimento, como eu estou dizendo, e observa o paciente. Em caso de dor, né, se não conseguir ir numa urgência, pode ir numa farmácia, pedir orientação ao farmacêutico, porque ele vai conseguir trazer esse suporte para você com relação à dor, né, no caso, principalmente porque tem queimaduras que incomodam, né? Sim, sim. Então a gente precisa ficar atento.
E se por acaso formar bolhas, né? Porque a gente tem essa... Era né? isso que eu ia perguntar, Sim, nada sim. de pocar Nada essa bolha. exatamente, nada de estourar essa bolha, né? Se caso ela estoure por conta do momento, do Sim. tempo, deixar que aquilo ali, né, por si só saia. Se aquela pele estiver incomodando o paciente, a gente orienta que ele procure uma unidade de saúde para fazer a retirada dessa pele. Nada de forma, tentar em casa nada ficar de, retirando, ficou exatamente, grudado, né? porque a gente sabe que a gente tem que ter, as nossas mãos é um veículo de contaminação, Exatamente. né? Então a gente precisa ter cuidado para quê? Para que essa queimadura ela não seja infeccionada. E aí a gente vai reduzir o dano nesse paciente e aí ele vai poder, não vai curtir o restinho da festa, né? Mas Pois pelo é. menos ele vai tá bem de saúde, para que no próximo ano isso sirva de lição para que ele não aconteça mais. Então, é sempre ficar atento. São João está aí, as festas juninas estão aí, né, para a gente poder curtir, mas curtir com responsabilidade, né, e com prevenção, que é super importante. E aí todo mundo vai poder curtir seu São João, seu São Pedro de forma alegre e satisfeita, não é isso? É isso aí, já fica a dica, eu tô aqui rindo, porque a Aline tá me chamando de Ana o tempo todo. Porque meu nome é Anne Karine, muita gente não sabe, né? Sim, sim. Porque eu apresento sempre Karine Andrade, então, gente, Anne também é meu nome, tá? Aline, obrigada pelas suas informações, Estamos pela à sua disposição. participação aqui no Vida Leve. Um ótimo São João, São Pedro aí, festejos juninos para todos, né? Muito obrigada.